Nós vamos falar hoje sobre arrependimento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento e para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A palavra arrependimento significa mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de comportamento. Porque uma vez que a pessoa peca contra Deus e passa por uma situação difícil, entra numa prova, entra numa luta, entra numa dificuldade, ela vai lembrar que ela está passando por aquela situação foi por causa dos pecados que ela cometeu lá atrás. Porque para tudo que a gente faz nessa terra há uma consequência. Por exemplo, a pessoa que fala demais, ela acaba envolvida numa confusão. Em Provérbios, capítulo 13, no versículo 3, a Bíblia diz assim: aquele que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma, mas aquele que muito abre os seus lábios, ele tem perturbação. E a Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 17, que aquele que passa e se mete em questão alheia é o mesmo que toma um cão pelas orelhas. Então essa palavra está querendo dizer que a pessoa que fica se intrometendo na vida dos outros, que fala demais, que faz fofoca, fica com leve trás, fica dedurando os outros, entregando os outros, uma hora ela vai se envolver numa grande confusão. E isto é o mesmo que tomar um cão pelas orelhas. Porque se a pessoa tomar um cão pelas orelhas, pode ter certeza que aquele cachorro vai atacar ela, e se ela sair viva é um milagre. E se a pessoa levantar uma calúnia, levantar uma acusação, um falso testemunho, espalhar boatos com o nome dos outros, ela vai se envolver numa grande confusão. E se ela sair viva é um milagre. Então a gente tem que vigiar para não entrar em coisas que vai nos trazer transtornos lá na frente. A gente tem que vigiar para a gente não entrar em assuntos que vai nos trazer problemas, nos colocar em situações difíceis, nos colocar em risco. A gente tem que vigiar, porque hoje em dia é assim. O diabo, ele trabalha com essas palavras: me disseram, me contaram, eu estou sabendo. Mas nem tudo que a gente ouve da boca de certas pessoas é verdade. Então a gente tem que ter discernimento para a gente não acreditar na mentira e não desprezar a verdade. Muitas vezes a gente acredita na mentira que a pessoa contou, mas não acredita na verdade que a outra falou. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 5, no versículo 20, que ai daquele que faz do amargo o doce e do doce o amargo. Ou seja, ai daquele que faz o certo passar por errado e o errado passar pelo certo. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 38, no versículo 1, que quando Ezequias ele pecou contra Deus, Deus disse para Ezequias assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Ezequias ele virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor e chorou muitíssimo. E através de Ezequias ter se humilhado, ter se arrependido dos seus pecados na presença do Senhor, Deus usou de misericórdia para com ele. Deus virou para Isaías quando Isaías estava lá no pátio e diz assim para Isaías: Isaías, vai lá e diz para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A palavra de Deus, ela diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, na onde caíste, e arrepende, e volte ao primeiro amor, antes que eu venha sobre ti, e tirarei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, nessa noite, Deus nos convida para voltar ao primeiro amor. Ou seja, quando nós éramos novos convertidos, a gente orava mais, jejuava mais, dedicava mais, era mais aquebrantado, esforçava mais, lia mais a Bíblia, se envolvia mais com as coisas de Deus, mas depois que completou alguns anos de crente, relaxou, acomodou. Não lê mais a Bíblia como lia antigamente, não faz a obra de Deus mais como fazia antigamente, porque deixou o materialismo tomar conta da sua vida, deixou o materialismo tomar o lugar de Deus no seu coração. Agora, nós vamos ver quais que foram as reações de Ezequias diante da sentença de morte. A primeira reação de Ezequias foi que ele reconheceu seu erro. Salmos 51, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. A segunda reação de Ezequias diante da sentença de morte foi que ele se arrependeu dos seus pecados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19, a Bíblia diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A terceira reação de Ezequias diante da sentença de morte foi que ele confessou os seus pecados. Em Provérbios 28, no versículo 13, a Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A quarta reação de Ezequias diante da sentença de morte foi que ele se purificou dos seus erros. Jeremias 33, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. A quinta reação de Ezequias diante da sentença de morte foi que ele se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6: humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. A Bíblia diz em Salmos capítulo 6, no versículo 1: Senhor, não me repreendas na sua ira, e nem me castigues no teu furor, mas trabalha na minha vida segundo a multidão das suas misericórdias. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas
o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. João, capítulo 5, no versículo 14, fala sobre aquele paralítico que tinha 38 anos, que se encontrava enfermo. E Jesus disse para aquele paralítico: pega a tua cama, levanta e anda. Mas aquele paralítico, ele estava enfermo por causa do pecado. Então, o pecado, ele traz miséria, ele traz pobreza, ele traz destruição, morte espiritual, problema na família, destruição no casamento. O pecado, ele traz ruína na nossa vida, porque se caso a gente tiver em pecado e não se humilhar, não se arrepender, não se consertar, a gente morre no pecado e ainda vai para o inferno. E Jesus disse para aquele paralítico: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então Jesus já tinha dado um alerta para ele: você fica esperto, fica vigilante, abre o seu olho, porque se você pecar de novo, o pior vai acontecer. Jesus já disse essas palavras para criar temor no coração dele. Êxodo 20, versículo 20, Moisés disse para o povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós constantemente, para que não pequeis. Um dos passos para a gente receber as bênçãos de Deus, para a gente alcançar milagres, para nossas orações serem respondidas, a gente tem que ser perdoado pelos nossos pecados. O segredo da vitória é a gente ter os nossos pecados perdoados, porque uma vez que os nossos pecados são perdoados, Deus recebe as nossas orações, Deus ele responde às nossas orações, e Deus entra com a providência na nossa vida, naquilo que a gente está pedindo, que a gente está precisando. Deus ele resolve os nossos problemas. Mas se os nossos pecados não forem perdoados, não tem como a gente receber vitória, não tem como a gente alcançar a nossa salvação. A Bíblia diz em São Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, sobre o paralítico de Cafarnaum. Aquele homem estava enfermo por causa do seu pecado, por causa dos pecados que ele cometeu. Deus permitiu que ele ficasse entrevado numa cama. E Jesus, olhando para aquele homem, disse para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. E a Bíblia disse que os escribas arrazoavam entre si, levantaram contra Jesus e disse: quem pode perdoar pecados senão a Deus? E Jesus perguntou para eles assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou pega a sua cama, levanta e anda? Obviamente ele precisava de receber o perdão primeiro. Então o primeiro passo para alcançar a vitória, para alcançar a salvação, para alcançar o milagre, é buscar o perdão de Deus, é se arrepender dos seus pecados, é se humilhar na presença de Deus, é descer na olaria de Deus. Está lá em Jeremias 18, do versículo 1 ao 6. A única coisa que impede de nós recebermos os milagres de Jesus é o pecado. Está em Isaías 59, no versículo 2, que diz que as nossas iniquidades, elas causam separação entre nós e nosso Deus. Os nossos pecados, eles encobrem o rosto do Senhor, para que o Senhor
não ouça as nossas orações, não atenda às nossas orações e não entre com a providência nas nossas vidas. Em Deuteronômios fala que o nosso teto está de bronze e o nosso chão ele está de ferro. Isso significa que se a gente estiver em pecado, se a gente estiver brincando com a palavra de Deus, se a gente estiver com pecado escondido, fazendo coisa debaixo do pano, as nossas orações não vão passar do teto. Isso significa que a gente vai plantar, mas a terra nunca vai dar o seu fruto. Nós vamos plantar, mas não queremos colher. Tudo que a gente fizer vai dar errado. A Bíblia diz, em Juízes, no capítulo 6, no versículo 3, que o povo de Israel, eles plantavam, mas só que os medianitas iam lá e roubavam tudo, porque Deus tinha tirado a bênção do povo de Israel por causa do pecado. Ou seja, tudo que eles faziam dava errado. Na verdade, nós temos que nos humilhar diante de Deus para que Deus venha ter misericórdia de nós. A Bíblia diz em São Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 51, que o cego de Jericó estava na beira do caminho, e quando ele ouviu que Jesus passava por aquele lugar, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia disse que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamar ele, e quando ele foi até Jesus, ele jogou a capa fora. Essa capa simboliza o pecado, a mentira, o adultério, a prostituição, a fornicação, o namoro escandaloso, a desonestidade, o orgulho, a soberba, a infidelidade. E Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse para ele: vai e seja feito conforme a sua fé. Muitas das vezes a gente tem que pedir a Deus para que Deus venha nos mostrar o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Muitas das vezes a gente só vê problemas, só vê luta, só vê dificuldade. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, eu quero ver a minha vitória. Eu estou vendo só problema, eu estou vendo tudo dar errado, eu estou vendo a injustiça que me fizeram, eu estou vendo essa perseguição contra a minha vida, eu estou vendo essa calúnia, essa acusação que levantou contra mim, mas eu quero ver o meu milagre, porque eu estou orando e não estou vendo nada de bom acontecer na minha vida. A gente tem que pedir a Deus visão de águia, visão espiritual. Senhor, abre meus olhos espirituais. Quando o rei da Síria armou uma emboscada contra o povo de Israel para destruir o povo de Israel, e o rei da Síria falou assim: olha, amanhã eles vão passar em tal lugar, vocês podem ir lá e dar um cabo de todo mundo. E Eliseu virou para o povo de Israel e falou assim: olha, não passa lá não, porque o rei da Síria armou uma emboscada para matar todo mundo. E quando o exército do rei da Síria chegou lá, de tal dia, esperando o povo de Israel passar para destruir a vida deles, ninguém apareceu por lá, porque o avisado vê o mal e foge, mas o simples passa e sofre a pena. E o rei da Síria ficou preocupado, querendo saber quem de nós contou os nossos segredos para o povo de Israel, dizendo que nós ia passar lá para pegar eles, mas não sabendo que foi Deus que revelou para Eliseu. Então, na verdade, nós temos que buscar a revelação de Deus. Senhor, revela para mim o profundo, oculto e o escondido. Revela para mim onde que o diabo está tramando contra mim. Revela para mim, Senhor, onde que tem emboscada contra a minha vida. Revela para mim quem está usando de falsidade para comigo, quem está usando de engano. Mostra para mim quem está sendo verdadeiro, quem está sendo falso. A gente tem que fazer esse tipo de oração para não ser enganado. E quando veio a perseguição contra Eliseu, porque Eliseu avisou para o povo de Israel que o rei da Síria iria
destruir a vida deles, iria fazer o mal contra a vida deles. A Bíblia diz que o exército do rei Assíria cercou aonde que Eliseu e Geazi estavam. E quando Geazi saiu para fora e viu aquele tanto de homem, aquele exército armado, ele temeu, ele ficou com medo, ele ficou preocupado. E Eliseu fez uma simples oração: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E naquela mesma hora, Deus abriu os olhos de Geazi. Ele viu a carruagem de fogo. Muitas vezes a gente vê um problema na nossa frente, mas não enxerga a solução. Então, muitas das vezes a gente tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero enxergar a solução nesse problema. Eu quero que o Senhor me dê um sinal como prova que o Senhor é Deus comigo. Como prova que o Senhor está ouvindo as minhas orações. Como prova que o Senhor está agradando de mim. Como prova que o Senhor vai resolver o meu problema. Muitas das vezes a mulher olha para o filho drogado e não vê solução. Ela pensa assim: a tendência é só piorar. Muitas das vezes a mulher vê a filha na prostituição, nos jogos de azar, atrás das grades, e não vê saída. Aí ela diz assim: já que não tem jeito, a única solução é conviver com isso. A gente não pode conformar com o problema. A gente tem que partir para cima do problema, tem que reagir diante do problema, porque senão a gente nunca vai ter solução. Nós vamos falar agora sobre os benefícios do arrependimento. Através do arrependimento sincero de Ezequias, Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, Deus agradou do seu propósito, e através disto, Ezequias recebeu 3 bênçãos. A primeira bênção que Ezequias recebeu foi a cura divina, ou seja, Deus restaurou a saúde de Ezequias, porque Ezequias estava doente por causa do pecado. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que Deus, Ele faz a ferida e Ele mesmo curará. A segunda bênção que Ezequias recebeu foi o livramento de morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E a terceira bênção que Ezequias recebeu foi que Deus acrescentou os seus anos de vida. Ou seja, aquela pessoa que a vida dela iria ser encurtada por causa do pecado, através do propósito de humilhação que ele fez, Deus usou de misericórdia e acrescentou os seus anos de vida. Porque a Bíblia diz em Salmos 51, no versículo 17, que Deus não resiste um coração aquebrantado, um coração contrito e um coração temente a Ele. E a Bíblia diz em Salmos 30, no versículo 5, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Como Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim quando ela estava em pranto, porque Deus não resiste à lágrima de uma pessoa fiel, de uma pessoa sincera, de uma pessoa temente a Ele, de uma pessoa que está buscando Ele de verdade. A Bíblia diz, Salmos 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam, que o adoram, que o invocam em verdade. Nós agora vamos falar o que acontece nas nossas vidas quando pecamos contra Deus. Quando a gente pecamos contra Deus, nós somos castigados por Deus. Jó, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo
do Todo-Poderoso. Quando nós pecamos contra Deus, Deus permite um espírito de enfermidade nas nossas vidas. Isaías 53, no versículo 10, a Bíblia diz assim: todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo ficar enfermo, até que a sua alma se ponha por expiação do pecado. Ou seja, Deus permite a enfermidade na nossa vida para que nós venhamos nos consertar dos nossos pecados, para que venhamos abandonar os nossos pecados, para que venhamos nos purificar dos nossos pecados. E em Jó 5,18, a Bíblia diz assim: porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Quando pecamos contra Deus, Deus permite aflições nas nossas vidas. Salmos 119, versículo 67: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Versículo 71: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Quando nós estamos servindo a Deus com sinceridade, Deus nos entrega a vitória e nos dá livramentos. Jó 5,19 diz assim a palavra de Deus: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Em Salmos 91, no versículo 10, a Bíblia disse: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós temos que vigiar os nossos atos, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, como que a gente age, porque tudo nessa vida tem a lei do retorno. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O mal que a gente faz contra os outros, ele volta para nós em porção dobrada. Isaías 59, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Provérbios 6, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, gente, nós temos que vigiar, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, que nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas pelas nossas obras. Nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos nessa terra. E a Bíblia diz, Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, que toda palavra frívola que o homem disser, ele vai ter que dar conta dela no dia do juízo. E ainda diz: pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nós temos que vigiar, tomar cuidado, prestar atenção naquilo que a gente anda falando,
porque isso pode pesar contra nós no dia do juízo. Isaías, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas.